Informe semanal Benjamin Fulford, 14 de setembro de 2020. A máfia Khazar está construindo seu castelo em torno das eleições dos Estados Unidos e de seu candidato da Manchúria. Os Khazares estão fazendo de tudo para destruir a República Constitucional dos Estados Unidos, enquanto a violência e o incêndio estão causando outra queda no caos, concordam fontes da NSA, do Mísseis e do Pentágono. O cenário que se desenrola é uma escolha que é uma farsa óbvia, mesmo para o mais lavado cérebro das ovelhas crédulas. Estamos agora na reta final de saques e incêndios, então não espere prisões em massa de políticos democratas como Biden, Pelosi e outros. A imunidade de um presidente a processos judiciais é a principal motivação de Biden até mesmo para se tornar um candidato. É também a melhor maneira para os subordinados da cabala de esquerda e direita da Câmara e do Senado, bem como os funcionários de inteligência do Estado Profundo envolvidos nos fundos do urânio e do Partido Democrático da Ucrânia evitarem processos. Portanto, os ratos do pântano estão todos tentando desesperadamente roubar a eleição por todos os meios. O resultado provável, de acordo com várias fontes, é que a eleição será cancelada devido aos ataques da Antifa e BLM nas assembleias de voto, onde os apoiantes de Trump aparecerão em grande número para uma vitória histórica esmagadora. O apoio patriótico é evidente em grandes comícios e desfiles em todo o país, enquanto o sonolento Biden implora para ver suas respostas de teleprompter melhor na frente de um punhado de títulos de mídia MSM. O cenário mais provável é um litígio e confusão relacionada a votos por correspondência que pode durar semanas ou meses. Em ambos os cenários, Trump permanece no poder. O comprovado envolvimento infame de Biden e filho em fazer negócios com a Ucrânia e a China torna a sua eleição uma proposta perdida, já que qualquer debate revelará que ele está desesperadamente senil e incapaz de exercer o cargo. Uma fonte até acredita que ele está sendo retratado como um perdedor que ninguém pode deixar de suspeitar que as mesmas pessoas que apoiam Trump usaram deliberadamente um Biden inelegível como seu oponente. Entendemos que muitas pessoas, incluindo muitos de nossos assinantes, acreditam que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, salvará o dia e tornará a América grande novamente. No entanto, algumas fontes dizem que os satanistas do despovoamento têm outros planos de contingência. Se você acha que Trump está salvando a América, porque ele pediu repetidamente que todos os americanos fossem vacinados até novembro. Por exemplo, ele recentemente tuitou, em 3 de novembro, Michigan decidirá se voltaremos a registrar a riqueza rapidamente, ou se permitiremos que o sonolento Biden atrás esvacie. Aquelas coisas que têm uma agulha. Outras fontes afirmam que Trump estava entre a árvore e a casca, forçando-o a abandonar seu aviso prévio de golpe de pandemia e concordar com as recomendações de desligamento para ficar à frente do referido plano que suas chances de conseguir para anular a reeleição, culpando-o pelo número de baixas feito. Então ele foi forçado a manter os vilões médicos como Fauci e Birx na linha de frente e dar-lhes corda suficiente para se manterem no balanço. Até o CDC dos Estados Unidos é agora forçado a admitir que a pandemia acabou, como mostra este mapa que ele criou. Ainda assim, como podemos reconciliar o genro de Trump, Jared Kushner, como um membro do se livra de 90% da humanidade e escraviza o resto? Culto de desencarne de Chabad. Lembre-se de que Kushner era dono do prédio 666 da Quinta Avenida, onde os microchips injetáveis foram desenvolvidos. A NSA, militares franceses, inteligência britânica e outros confirmam que a começa com vacina e termina quando a deveriam conter microchips, e alguns deles dizem: parece que os americanos estão enfrentando uma escolha errada entre o criminoso senil Biden e sua alegre gangue de violentos anarquistas antifascistas e comunistas BLM, ou o amante de Israel Trump,
que não conseguiu conter a letal pandemia do vírus, e seus patriotas, constitucionais loucos por armas. De qualquer forma, os crédulos estarão na fila por uma começa com vacina e termina com até o final do ano, combinada com uma carteira digital e prosperidade. Trump, o construtor, comentou logo após o 11 de setembro que bombas devem ter sido usadas para derrubar as torres. Então ele conhecia o jogo, mas não mencionou o envolvimento de Israel no 11 de setembro ou, na verdade, alguma verdade sobre o 11 de setembro. Então temos que perguntar: por quê? Algumas fontes da NSA, da CIA e do Pentágono dizem que Trump está apenas agindo e que no final ele realmente se voltará contra a máfia Khazar. Eles dizem que um dia Trump irá prender os sionistas e mandar dessa forma melhor os satanistas, incluindo Kirchner. Esperamos que eles estejam certos, e a razão pela qual ele não o fez nos 4 anos em que está no poder é porque a investigação de Mueller e o impeachment o colocaram em apuros, cercaram o Estado. Só num segundo mandato ficará claro se o procurador-geral Barr, também conhecido como Robert Cocaine Kitchen Johnson, será substituído. Do jeito que as coisas estão, a mídia corporativa começou os preparativos de propaganda para uma eleição pendente. Aqui está o que Zuckerberg, Rockefeller, entre parênteses do Facebook, disse na semana passada. Abre aspas, nós e a outra mídia devemos começar a preparar o povo americano. Que não há nada de errado com o fato de que esta eleição levará dias extras ou mesmo semanas para garantir que todos os votos sejam contados. Fecha aspas. Este é um lembrete de que estamos realmente lutando para administrar melhor o planeta. Eliminamos numerosas espécies de vida selvagem nos últimos 50 anos, mas Trump e seus apoiadores nem mesmo ofereceram uma solução ou abordagem básica para esse problema. Ok, agora algumas boas notícias. Ouvimos de algumas fontes de alto escalão no mísseis, a NSA, sociedades secretas asiáticas e os maçons P3 que mudanças reais estão chegando, como Trump, Xi Jinping da China, Vladimir Putin da Rússia e outros líderes mundiais, todos sendo removidos. Essas fontes dizem que um acordo foi alcançado entre as sociedades secretas asiáticas e ocidentais para remodelar completamente a forma como governamos este planeta. Isso explicaria sua previsão de que Trump será o último presidente da corporação dos Estados Unidos e que um líder inteiramente novo e legítimo surgirá, possivelmente no início de 2021. Fontes russas do FSB também relataram uma revolta contra o falso Vladimir Putin. Aqui está o que o FSB disse. O verdadeiro Putin foi removido para outro plano astral ritualmente. Eles retiraram sangue dele e injetaram um líquido especial. O patriarca Kirill Gundin, que se envolveu em muitas coisas ruins, faleceu de ataque cardíaco em março de 2018. Ele ficou em coma por muito tempo, nunca acordou e descansou. Agora, 2 doppelgangers falsos patriarcas lideram a Igreja Ortodoxa Russa. Eles fecharam igrejas e trabalham sob a liderança do Shabbat de Israel. O famoso monge Padre Sergin dirigiu-se a todos os cristãos ortodoxos sobre as más ações do patriarca, etc., e sobre o sósia de Putin. O principal sósia de Putin é um agente do Mossad. Agora nazistas de alto escalão como a Rainha Beatrice, outros pedófilos de alto escalão e oficiais de Shabbat estão correndo para a Rússia para se esconder. Não há prisões em massa desses tipos de seres na Rússia. Este bando escolheu se esconder na Rússia supondo que ninguém entraria nesse país, por medo do exército dele. Também há manifestações em massa em toda a Rússia, quando esse regime saiu de seu armário e tentou microchipar todos no país, dizem as fontes do FSB. Fontes maçônicas do P3 dizem que um novo regime está sendo instalado na Rússia agora que um acordo leste-oeste foi alcançado. A situação na China é mais difícil de interpretar, mas há sinais crescentes de que a liderança de Xi Jinping pode estar chegando ao fim.
Fontes da inteligência militar chinesa dizem que catastrófico em Wuhan, na China, no ano passado foi causado por Xi e seu povo pioneiro do 5G, apesar dos avisos de que era perigoso. Isso significa que o grupo que deseja controlar o povo chinês está perdendo apoio militar. Um pedido da ONU por uma investigação sobre o que realmente aconteceu em Wuhan também está pressionando seu regime, dizem fontes da inteligência militar britânica. Fontes da sociedade secreta asiática não foram capazes de confirmar ou negar essas alegações até que este relatório foi divulgado. Enquanto mais abaixo no totem da liderança dos escravos casarianos, o canadense Justin Castro, Trudeau, foi denunciado por receber um pagamento de US$125 milhões por uma fundação inteiramente feita com dinheiro dos contribuintes, segundo fontes de inteligência canadenses. Além disso, a fundação de Justin recebeu entre $150 mil e $700 mil por ano da TID Foundation, financiada por ninguém menos que George Soros, dizem as fontes. Protestos em massa começaram no Canadá contra Castro e sua deputada nazista Chrystia Freeland. Enquanto isso, no Japão, houve pressão para substituir o primeiro-ministro escravo Shinzo Abe por seu vice, Yoshihide Suga. Suga esteve envolvido em vários escândalos de corrupção. Por exemplo, ele pediu que a população indígena Ainu japonesa fosse compensada com fundos generosos. O problema, de acordo com a inteligência militar japonesa, é que a maioria dos chamados Ainu que receberiam dinheiro são na verdade agentes norte-coreanos. Suga foi implicado em muitos outros escândalos, incluindo questionáveis negócios imobiliários olímpicos e de defesa que encheram seus bolsos, dizem eles. Por esta razão, espera-se que Suga seja apenas uma pessoa de transição que presidirá uma reforma completa do governo colonial japonês do pós-guerra. Existem muitos outros sinais do colapso do antigo regime, especialmente nos Estados Unidos. Como foi relatado em outro lugar, há incidentes massivos de incêndio criminoso, manifestações pagas em 48 das 50 maiores cidades dos Estados Unidos, ataques ao tráfego ferroviário, etc. Também recebemos relatos de tentativas de envenenar grande parte da população. Por exemplo, um leitor relata: "Fui gravemente envenenado, assim como meu companheiro de viagem, em 2 voos humanitários recentes, da América Central via aeroporto de Houston para casa no Canadá, e quase morremos." As companhias aéreas eram United de Air Canada. Ao tentar desintoxicar e pesquisar o que aconteceu conosco, descobri que, sob o disfarce de novas medidas antiviral número 19, eles estão usando novos produtos químicos, metais e aerossóis de nanotecnologia de nebulização em aviões. Descobrimos que fomos ativamente envenenados com cloreto de benzalcônio, cloreto de benzila, cloroacetofenona, amônia, alumínio radioativo, mercúrio radioativo e tecnologia de nanobot. Os primeiros produtos químicos usados estão aqui na lista da Wikipedia de agentes de guerra química da Primeira Guerra Mundial. Outros são produtos da degradação do corpo humano, que processa essas toxinas. Também recebemos informações que mostram que as tentativas de forçar todos a usar máscaras são um absurdo não científico. A literatura médica dos últimos 45 anos concordou que as máscaras são inúteis na prevenção da propagação de doenças e, no mínimo, são objetos insalubres que podem espalhar bactérias e vírus por si próprios. A NSA e outras fontes também relatam intensas guerras climáticas em todas as partes do mundo, com secas ou enchentes arruinando a produção agrícola na China, África, Estados Unidos e em outros lugares. Um olhar ao redor do mundo também mostra as manifestações contra líderes fantoches casarianos na França, Alemanha, Israel, Austrália, etc.
A atmosfera geral nesta parte do mundo é caracterizada pela descrença de que os governos em exercício são tão incapazes de lidar com uma emergência nacional, seja ela encenada ou não, disse o Mises sobre a situação. Prevemos o outono e o inverno cheios de descontentamento civil e, no Natal, poderemos muito bem ver uma revolta popular para encerrar todo este fiasco da lei marcial médica, prevêem. Também há relatos de intrigas financeiras importantes em meio a uma tentativa em andamento da máfia casariana de cortar fundos para uma campanha para salvar o planeta. Os maçons P3 dizem que os inimigos da cabala italiana usam um advogado Manteu em Zurique junto com o senhor Duque do Banco BPV, Banca Popular de Verona, de Berlim para bloquear fundos para a futura agência de planejamento. Apesar de todo o caos e das notícias aparentemente ruins relatadas acima, tudo isso é parte da agonia do governo da máfia Khazar, dizem fontes da sociedade secreta ocidental e asiática. Os preparativos para substituir essa fera moribunda por um sistema melhor de gerenciamento do planeta estão bem encaminhados, dizem eles. Existem muitas indicações de que isso é verdade. Por exemplo, por meio de bancos japoneses, pudemos confirmar o que nossas fontes no Pentágono disseram na semana passada, ou seja, que o sistema de pagamento internacional SWIFT não está mais sob o controle dos sionistas. Os bancos dizem que não precisam mais recorrer ao Citibank ou ao Banco of America para enviar dinheiro para o exterior. Além disso, as transferências agora também podem ser feitas sem a marca animal Minumber, que antes era obrigatória no Japão. O porto da costa oeste também tem um volume recorde de embarques da China para os Estados Unidos. Isso significa que algum tipo de acordo comercial foi feito entre a América e a China. Outro sinal de acordo leste-oeste é um acordo público entre o Vaticano e a China. Um acordo transitório sobre a nomeação de bispos entre a China e o Vaticano foi implementado com sucesso desde que foi assinado há cerca de 2 anos, disse Zhao Lijian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês em uma entrevista coletiva em 10 de setembro. Além disso, um aliado da família White Dragon foi contatado pelas famílias Rothschild e Rockefeller com o objetivo de algum tipo de colaboração na Agência Mundial de Planejamento Futuro, de acordo com fontes do Mises. Claro, a guerra ainda não acabou e podemos esperar grandes agitações nos próximos meses. Isso pode incluir um ataque de pulso eletromagnético, uma crise alimentar, novos ataques nucleares de bandeira falsa e muito mais. No entanto, todas as principais forças armadas do mundo agora estão aliadas contra a máfia Khazar, então sua derrota final é apenas uma questão de tempo. Hesitamos em dar datas específicas, mas os eventos mundiais deixam claro que o governo da elite satânica está chegando ao fim. Fonte BenjaminFulford.net website